de uma negociação. Todas as negociações, no seu final, geram um resultado. Lembra que a gente falou? É um processo. Entrada, processamento e saída. Tem uma saída. Qual que é a saída? São os resultados. Tem o perde-perde, que é quando ambos os lados não ganham nada, saem perdendo, né? Tem o perde-ganha e o ganha-perde, que no caso aqui só muda o lado. Então, pode ser que eu ganhe e o outro perca, ou que eu perca e o outro ganhe, então só muda o lado, né? Que é o perde-ganha ou ganha-perde. Tem o ganha-ganha, que é quando ambas as partes saem com a sensação de que foram atendidas. Tá? Não significa que você vai ter o seu resultado máximo atingido, que é o famoso ZOPA, Zona de Possível Acordo. Tá? A zona de possível acordo é quando você tem o seu máximo e o seu mínimo muito bem definido. Então, nesse espaço entre o seu máximo e o seu mínimo é a zona de possível acordo. A outra parte também tem um ideal de um resultado máximo e um resultado mínimo. Então, esse espaço entre o máximo e o mínimo da outra parte é a zona de possível acordo entre vocês, entre as duas partes. Então, quando há o encontro, né, do meu máximo e o meu mínimo com o máximo e o mínimo da outra parte, existe uma ZOPA, uma zona de possível acordo. É nesse intervalo que a gente vai fechar um combinado. E aí, fechando dentro desse combinado, possivelmente eu tenha, mesmo que parcialmente, mas meus objetivos atendidos e a outra parte também. Então, há uma sensação de resultados atendidos. Esse é o famoso ganha-ganha. E aí tem nenhum resultado, que é quando não há negociação. Tá? Avançando aqui, vamos falar sobre as habilidades. Professor, mas tem gente que nasce com o dom, a pessoa se expressa, a pessoa se comunica, a pessoa influencia. A negociação é uma habilidade, pessoal. A habilidade pode ser treinada. Ninguém nasce negociando. Ninguém. Ninguém nasce se comunicando. A gente aprende isso na vida. Talvez algumas pessoas, ao longo da trajetória de vida, tiveram mais oportunidades e tiveram já esse exercício, mas não significa que talvez eu que não tive não possa desenvolver. Por ser considerado uma habilidade, nós podemos treinar. Toda habilidade pode ser treinada e desenvolvida com o tempo. Então, a negociação é uma delas. Nós podemos treinar e quanto mais eu faço, melhor eu vou ficando. Tá? Quais são as habilidades, né, que envolvem a negociação? Saber falar e saber ouvir, com atenção. Essas duas habilidades aqui são essenciais. Saber falar e saber ouvir. Fazer perguntas abertas. Pergunta aberta é aquele tipo de pergunta que você coloca e a outra parte precisa construir uma resposta. Não é aquele tipo assim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Uma resposta fechada. Ou, como é que você está se sentindo hoje? Escreva para mim. Aí é diferente, é uma pergunta aberta. A pessoa vai ter que elaborar uma resposta e descrever como é que ela está se sentindo. Percebe a diferença? Pergunta aberta e pergunta fechada. Explorar muitas opções, construir relacionamento de longo prazo, e flexibilidade e gestão das emoções. São algumas habilidades básicas do negociador, tá? Aí nós temos o planejamento da negociação. Eu preciso, inicialmente, ter um mapeamento da situação, que é aquele momento de investimento de tempo na preparação. O que é o mapeamento da situação? É basicamente o que eu falei lá naquela etapa da preparação. Eu vou definir qual é o meu objetivo máximo, meu objetivo mínimo, né? Eu vou definir procurar conhecer quem é a outra parte, quais são as necessidades, que possibilidades eu posso gerar dentro dessas necessidades, ter alternativas já previamente elaboradas, pensar em cenários. Se der muito certo, vai ser assim. Se der mais ou menos certo, eu posso gerar essa alternativa. E se der errado, eu tenho essa opção aqui. E não chegar para improvisar na hora, né? Lembra que eu falei para vocês. Estabelecimento de parâmetros, que é exatamente esse recorte, né? Do mínimo, do máximo, cenário, plano A, plano B, plano C. A preparação final, que daí você vai testar, você vai preparar, você vai ensaiar muitas vezes algumas falas, algumas argumentações, e você vai fazer também ali, no caso,
a montagem do cenário, né? Até antes ali da própria preparação. A montagem do cenário é exatamente identificar onde vai ser essa negociação. Vai ser na sua empresa? Vai ser na empresa do outro? Vai ser na sua sala? Vai ser na sala do outro? Vai ser em horário de trabalho? Vai ser no horário do almoço? Porque tudo isso impacta na estratégia da negociação. Se você conversa na sua sala, é uma postura, você talvez se sinta mais confortável e tal. Você está lá na empresa, na sala do outro, da outra parte, é diferente. Você está conversando num ambiente de empresa, é uma coisa. Você está conversando num ambiente menos formal, que, por exemplo, um almoço, um jantar, um happy hour, né? Que tudo isso aí, em todos esses momentos existem negociações. Tá? Você vai marcar um almoço de negócio, por exemplo, você vai conversar durante o almoço. É uma outra postura, uma outra estratégia, né, que você vai adotar ali na negociação, tá? Então, tudo isso aí faz parte da montagem do cenário. Quanto tempo nós temos de conversa, né? E aí você já pensa nas questões que você pode fazer, né? Em como você vai estimular a pessoa a falar, você vai ouvir, você vai confirmar as premissas que você partiu, né, em termos de planejamento da sua negociação, geração de alternativas.